Provavelmente, em algum momento você já deve ter encontrado no seu armário vários vidros de perfume. Alguns começados, outros pela metade, poucos basicamente no fim, e alguns até dentro da caixinha e ainda com celofane e lacre. E foi o que aconteceu com uma amiga quando ela estava fazendo a arrumação do seu armário e comentando comigo essa situação engraçada, começamos a pensar olfativamente a respeito. Por que será que isso acontece? É só um impulso de compra? O que tem mais por trás disso? É interessante a gente analisar, principalmente para ver algumas questões sobre os nossos costumes de consumo em relação ao perfume e o que a gente pode melhorar com relação a isso, porque é um dinheiro considerável que a gente coloca. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no canal. Eu sou o Luiz Castelo, sou aromaterapeuta, perfumista e cosmetólogo. E faço desenvolvimento na área de perfumes, aromas, logomarcas olfativas e o atendimento também na parte de aromaterapia. E justamente sobre essa questão que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Baseado também em algumas pesquisas que aparecem nos livros do Paul Jelinek, que é um perfumista, cientista alemão. Então, é um livro muito interessante sobre a biologia e a psicologia da perfumaria e fala das pesquisas em relação ao consumo. E óbvio que também temos as questões do marketing, que na área da perfumaria responde por uma boa parte de que quanto custa um perfume. Marketing é fundamental. E aí vamos direto nessa questão da compra, às vezes, que pode acontecer por um impulso, por uma falta de critério ou um pequeno desconhecimento mesmo da situação. E como isso se processa? Começando por aquela velha história de que a gente sente o perfume em alguém, né? Um amigo, uma amiga, às vezes a gente toma coragem até de perguntar para uma pessoa estranha na rua e se apaixona por aquele perfume e se o cartão de crédito estiver virado, a gente vai correndo numa perfumaria e compra. E óbvio que aí temos questões de que o pH da nossa pele é diferente, vai reagir diferente, a temperatura do nosso corpo é diferente. A bioquímica do nosso corpo pode estar reagindo de formas diferentes por causa do nosso estado emocional e isso influencia sim, né, quando você está usando algum outro produto que tem aroma em contato com a sua pele. E também o tempo que aquela pessoa aplicou o perfume, ou seja, o que você está sentindo? Você já está na nota de saída? Você está no coração? Ou você simplesmente sentiu o cheiro da base daquele perfume? E isso tem a ver, mas por que às vezes isso acontece? Também pelo desconhecimento sobre um pouquinho da sua personalidade, do seu gosto mais íntimo com relação aos aromas. E isso também é incentivado pelo fato de que nós deixamos muito para trás a importância do nosso olfato, que, como animais racionais, se bem que hoje o planeta mostra um pouquinho diferente disso que anda acontecendo, né? Racionalidade acho que não está sendo muito forte, mas deixa para lá. Nós deixamos de prestar atenção nesse sentido e que está toda hora nos trazendo informações, porque nós estamos rodeados de aromas, seja no nosso próprio corpo, e que pode variar de acordo com o nosso estado emocional, ou a medicação que a gente faz uso, ou até a alimentação, como dos produtos de limpeza que usamos na nossa casa, como do ar que respiramos em função de poluição, de lugares próximos, de outras emanações, de pessoas, enfim. Existe todo um leque gigantesco que nós estamos recebendo essas informações o tempo todo e não estamos muito conscientes.
a não ser quando usamos um propósito, esse olfato, que é quando você percebe um alimento que já não está muito próprio para consumo, né? Ou filhote, né? Que quando a gente vê está na hora de trocar a fralda, então aquele aroma já vem muito contundente. E, enfim, aí sim aí usamos o nariz, metemos o nariz mesmo. Então, voltando a essa questão do perfume, por causa desse desconhecimento, às vezes, de si mesmo, né? Nós não conseguimos identificar que, por exemplo, a pessoa estava usando um perfume que fundamentalmente ela vai ser um amadeirado, mas eu gosto mais de flores. Mas aquele dia, por algum motivo, sentiu ali. E a gente já sai no frisson para comprar, se temos aquela capacidade de satisfazer nosso objeto de desejo, e lá vai dinheiro, e fatalmente esse perfume vai ficar meio vidro estacionado lá dentro do armário. Outra questão também é a influência do marketing, como eu falei. Muitas vezes a gente acaba fazendo compra por um estado emocional. Dificilmente a gente programa uma saída de compra. Né? Não sei, logicamente, quando você precisa de algo. Então, está precisando de uma roupa porque tem uma situação, né? Um convite, alguma coisa assim, ou realmente está precisando de roupas que ou elas alargaram, ou aqueles pequenos duendes que vivem nos armários encolheram a sua roupa, que aí você precisa, né? De comprar umas novas. E com perfume é muito especial essa escolha. É muito diferente da roupa. Envolve também um pouco de personalidade, mas é um pouquinho mais complexo. Mas, como dificilmente a gente programa essa compra, às vezes você está no shopping para realizar uma breve shopping terapia, e aí você passa numa bela vitrine, um cartaz muito sedutor, às vezes com uma pessoa que está representando a autoestima que você gostaria, ou a sedução, ou a força, enfim, qualquer dos estados. Às vezes não tem uma pessoa, mas tem um frasco muito bem desenhado, uma luz perfeita, uma cor muito interessante, que tudo isso é muito estudado. E aquilo te seduz. É ruim? Não, desde que você saiba onde você está pisando. A minha sugestão, se você conseguir se organizar, antes de programar a compra, que seria mais interessante, se você está nesse estado, entre na loja, vai experimentar o perfume sim, pegue a fita olfativa e dê um tempo com ela. Agradeça o atendimento e fala, vou experimentar um pouco. E sai e dá uma voltinha, pelo menos por uns 30 minutos. Mas não fique com a fita enfiada no nariz. Pega aquela fita olfativa, deixa ali pertinho de você, vai dar uma volta. Se possível, não pela praça de alimentação, porque você vai ter com muitos estímulos. E também percebo algumas lojas que hoje em dia abusam um pouquinho do marketing olfativo e inundam os corredores com cheiros muito fortes. Vai dando uma volta, enquanto isso aquele perfume que está na fita ele vai estar secando, vai estar se abrindo um pouquinho, tal, ele vai secar um pouco mais lento porque não tem temperatura, a não ser a do ar e do papel, e eventualmente você aspira novamente a fita e vai percebendo como aquele perfume está se desenvolvendo para ver o que ele passa para você, se realmente traz toda essa agradabilidade. Passado esse tempo, retorne à loja, molhe um pouquinho mais a vendedora, o vendedor, e geralmente quando o cliente volta é porque ele já está mais interessado, provavelmente você vai ser bem atendido, bem atendida, e peça dessa vez para aplicar na sua pele. Se possível, lembre se você não saiu com uma compra programada, onde você tem menos perfume do que você passou quando saiu de casa, ou cremes, alguma coisa assim, para que você tenha uma facilidade ali de perceber qual é o aroma que você está sentindo. Aí sim, esse perfume vai estar em contato com o pH da sua pele, com a sua temperatura,
com o que você comeu, basicamente, porque a gente transpira, mesmo que não seja o suor da área das axilas, mas a gente emana. Coma bastante alho, depois você me conta para ver o que acontece. E de posse desse perfume no seu pulso, no dorso da sua mão, enfim, não esfregue para não aquecer, para não exceder o aquecimento, não abrir muito rapidamente esse perfume. E de novo vai dar uma voltinha. E vai experimentando isso ao longo do caminho. E você vai perceber como ele vai mudando um pouco. E no final desse tempo, uma meia hora, uns 40 minutos por aí, não é muito tempo para se andar dentro do shopping. Você aí até nessa hora pode, se precisar se alimentar, comer, até é interessante, porque você tem interação de outros aromas que não são o perfume, então você vai conseguir perceber mais o que está junto da sua pele. E aí você percebe se realmente esse perfume é para você. Ou seja, se ele entrega alguma coisa que te é agradável, que você sente que você vai usar. Quando de uma compra programada, aí sim eu diria, vai fazer o mesmo procedimento, mas nesse dia procure ir sem estar usando algum perfume, para você poder sentir integralmente aquilo que você está aplicando. Isso é uma boa ideia. Em geral a gente não trabalha muito assim. Né? A gente sai mesmo, está aproveitando que está na rua, está fazendo alguma coisa tal, e aí faz a compra. Eu me lembro muito bem que naquela época, antigamente, a gente entrava, por exemplo, numa duty free, né, no aeroporto e tomava um banho, que chegava uma hora que a gente não sabia mais qual era o perfume que a gente tinha gostado, né? E às vezes as pessoas fazem muito isso ainda em shopping. Pega uma fita de um, pega fita de outro. Tá. Diante dessas compras, né, e isso também tem um pouco a ver com o estado emocional seu, existe uma outra coisa que pega que assim, as pessoas alegam muito. Ah, eu tenho um perfume que é mais para um dia mais fresco, para um verão, né, até mais primaveril, alguma coisa mais densa para o inverno, mais fechada, para um momento mais íntimo, para um momento mais formal, né, e que logicamente isso se adequa. Mas o que as pessoas às vezes não notam é que, mesmo tendo perfumes em diversas categorias que você está utilizando ao, por ocasiões ou por estações do ano, enfim, existe uma linha básica que liga tudo aquilo que você gosta. E é isso que, quando uma pessoa vem me procurar para ou fazer um perfume pessoal, ou desenvolver uma logomarca, ou marketing ativo do lugar tal, que a gente vai olhar o DNA disso, né? O que é a imagem daquela loja, o que é a imagem daquela pessoa, o que é na verdade sua personalidade real, né? Aquilo que está mesmo com a mensagem que você transmite. Então vamos resumir uma forma. A pessoa é mais dinâmica, ela é mais arrojada, ela é mais moderna, ela é mais clássica, ela é mais romântica. E isso, marcas e produtos acabam também tendo mais ou menos essa visão. Nós vamos ter uma categoria de aromas que vão se comunicar independente de ser, porque é um momento mais descontraído à beira da piscina, porque estou visitando o museu, porque estou num jantar de negócios, ou estou num casamento, ou simplesmente um encontro a dois. Haverão notas que elas são muito comuns a tudo isso, que elas falam quem é você. Como eu sempre coloco aquela pergunta aqui, você veste ou você só usa um perfume? O que ele transmite? Porque todo cheiro tem uma mensagem. Então, como eu disse anteriormente, pelo nosso olfato, nós
conseguindo identificar se alguma coisa não está muito própria para consumo, se alguma coisa é errada e tal. É uma mensagem. Você está interpretando aquele cheiro, seu cérebro está processando e você sabe qual é o resultado daquilo. Um perfume leva uma mensagem da pessoa, está mostrando quem você é. Você pode estar vestido, vestida de uma forma extremamente rígida, clássica, tal, e nem percebeu. Está usando um perfume muito tranquilo, que faz, na verdade, que as pessoas cheguem a você. Né? Quando você está passando, na verdade, uma imagem, uma postura muito grande, muito, ah, vamos dizer assim, tu não me toques. Existe isso. E sabendo, pessoas que tentam se mascarar através de perfumes, usando algumas coisas que não são condizentes com a sua realidade interna, dificilmente elas dão conta de ter um perfume assim ou de usar alguma coisa assim com muito tempo. E esse é um dos motivos pelos quais alguns perfumes também vão parar no fundo do armário. Porque você usa numa certa intenção e que depois passa. Ah, mas é problema ter vários tipos de perfume? Ah, meu gosto pode variar. Hoje eu tenho tantos anos, já não penso mais como antigamente, já prefiro tal coisa. Tal. Nenhum problema. A questão é que se você conseguir se conhecer um pouquinho mais dentro desse universo e simplesmente até pela percepção das coisas à sua volta, de como que você se comunica e como que você gosta em termos de aroma, você consegue comprar coisas que são mais condizentes com você. Então, aí estamos falando de alcançar uma determinada economia em que você vai ter, inclusive, acesso aos seus objetos de desejo, porque vai ter mais dinheiro para isso. Não houveram compras que não foram ah, tão errôneas assim, que acabaram consumindo muito. Né? Eu conheço pessoas que usaram a vida inteira, aliás, meus familiares, que usaram a vida inteira o mesmo tipo de perfume, na mesma linha. E tive a grata bênção de conhecer uma pessoa também espetacular que a vida inteira, até seu desencarne com acho que 90 e poucos anos, usou Chanel número 5. Sempre. Nunca usou outro perfume. Né? É uma marca registrada. E era uma pessoa que tinha exatamente a personalidade de um Chanel número 5. Então, era fantástico ver aquilo. Você vê como acaba fazendo muito sentido tudo isso. Hoje, colocado um pouquinho desse pensamento, que é o seguinte, dentro da indústria da perfumaria internacional, apareceram muitos materiais. Lógico, uma tonelada de moléculas sintéticas, nada contra, mas que permitiram grandes combinações e perfumes espetaculares mesmo. Coisa muito bacana. E um mercado inundado de casas muito boas, não às vezes tão tradicionais como as maiores, mas produzindo realmente bons perfumes. E nós caímos rapidamente na tentação dessas aquisições. Mas por quê? Não identificamos qual é a nossa estrutura, qual é a nossa personalidade. Então isso fica um pouco difícil, você acaba realmente colocando fichas em lugares que você depois vai estar lá aquele perfume encostado, desinteressou, foi uma época, foi um sonho e tal. E não vai chegar até alguma coisa que realmente você utilize. Não estou dizendo que, como esse exemplo que eu dei do Chanel, que você passar a vida inteira com um único perfume.
de forma alguma. Você pode ter vários, mas será que você conhece toda a estrutura dele? E se tem notas ali dentro que realmente conversam com você e falam assim, não, esse, como dizem na moda, esse me representa, né? As pessoas reconhecem, fulano de tal chegou porque a gente já percebe pelo perfume. O tipo daquele perfume que é o tipo daquela pessoa. Né? Que até por uma brincadeira, de repente um dia está com um perfume totalmente diferente do que é, você engana os amigos na festa e fala assim, você usando assim, tal, isso já aconteceu, já presenciei, por isso eu acho muito engraçado fazer um truque com esse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, muito interessante essa análise. Eu tenho vários frascos de perfume. Os que estão no fim, basicamente, os que realmente têm a minha personalidade. Os que estão na metade, um pouco mais cheios, pode ter certeza que é uma compra do Oba-Oba, quiçá quando ganhou de presente. E aqueles que realmente estão lacrados e que às vezes a gente cai naquela bobagem de que assim, guardando para um momento especial. Você abrir o olho pela manhã é um dia especial. Você ainda está aqui, então não perca essa oportunidade. Momento especial, pessoas especiais nós fazemos. A gente não depende de alguém ou uma situação maior ser criada para você utilizar um bom aroma. Isso a gente deve pensar. Porque realmente, quanto esse mercado vão aparecendo cada vez mais novidades. Hoje em dia tem muito aquelas releituras de alguns perfumes clássicos e que alegam que as mudanças nas fórmulas foram porque os institutos internacionais descobriram moléculas que não eram tão saudáveis assim. E aí a reformulação, modéstia à parte de algumas coisas que eu conheci, fica uma porcaria. Não lembro em nada aquele perfume que já foi um clássico, um campeão de vendas, né? Aliás, vários. Então a gente está sempre no risco disso, né? E de não direcionar bem o nosso querido dinheirinho para comprar um perfume interessante. O resumo da ópera de toda essa conversa é se conhecer, saber exatamente assim qual é a sua personalidade diante do perfume. Isso eu acabo fazendo em atendimento com o desenvolvimento de um perfume personalizado ou de alguma coisa para um produto, para uma empresa que comunica exatamente aquilo que você é, dá uma ênfase ao que vim e como que eu sou. Isso, inclusive, dá um certo sentido de segurança e de autoestima, porque quando ficamos muito à vontade alheia do mercado, de um marketing um pouco mais agressivo, nós acabamos perdendo um pouquinho da nossa identidade e ficamos sujeitos a uma tonelada de compras que depois fica muito difícil de se livrar daquele material. Então não é muito interessante. Para alguma outra informação a respeito dessa área, alguma consulta, vocês podem deixar uma mensagem nos comentários. Se estiverem gostando do canal, podem se inscrever, ativar o sino para quando tiver novidades. A minha frequência por enquanto de vídeos é relativamente baixa porque faço muita coisa ainda sozinho e procuro estudar a fundo os assuntos que a gente traz aqui. Então, agradeço muito vocês terem assistido. E lembre-se, cheiro é uma palavra, perfume é uma literatura. Até mais.